Código Processual Penal. Bom, não exatamente Código Processual Penal. Eu peguei um material para ler do Processual Penal sobre citações do acusado, ou era citações... Assunto, comunicação dos atos processuais. Exceção, artigo 351 a 372 do CPP. Pro TJ São Paulo. Vamos lá. TJ São Paulo, Direito Processual Penal da comunicação dos atos processuais. Artigo 351 a 372. Vamos lá, conteúdo. Citações. Citação é a comunicação feita para o réu do que há uma acusação contra ele. É o famoso venha se defender! É o famoso venha se defender. A situação pode ocorrer de três formas: pessoal, fictícia e quer dizer, ficta, não é fictícia, é ficta edital. Ou por hora certa. Vamos analisar. Forma de citação pessoal. Como visto, a citação é de extrema importância. Por isso, em regra, a citação deve ser real. Em regra, o réu deve pessoalmente citado para responder à acusação. Há dois instrumentos para citar pessoalmente um réu: por mandato ou por carta aplicatória. Dois métodos: mandato ou cartinha. Situação pessoal por mandato. Veja o que diz o processual penal. C513, não 6. 351. A situação inicial far-se-á por mandato. Mandato. Não sei a diferença, mas eu fico falando mandato ou mandato. Quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. 352. O mandado de citação indicará algumas informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. O nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. A residência do réu, o fim para que é feita a citação, e o juízo, e o lugar, e o dia, e a hora em que o réu deverá comparecer. E, por fim, a subscrição do escrivão e a rúbrica com a assinatura do juiz. 365. Espera, não. 357. São requisitos da citação por mandato. 2 coisinhas só. Você viu? Tem 7 coisas para citação. Pera, era a citação. Que tipo é mesmo? Nome, mandato de citação. Mandado de citação. E o segundo são requisitos da citação por mandato. Mandado de citação, citação por mandado. Não é a mesma coisa. Bom. Ah, não. O primeiro falava das coisas que precisava ter lá. E o segundo fala dos requisitos para mandar. Tem 2. A leitura do mandato ao citando pelo oficial e entrega da contrafé na qual se mencionarão dia e hora da citação. E segundo requisito, uma declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Citação e aquela outra segunda coisa, a cartinha, carta pessoal por carta aplicatória. Citação pessoal por carta. Veja o que diz o código. 353. Quando o réu estiver fora do território de jurisdição do juiz processante, será mediante precatório. Será citado mediante precatório. O 354 diz: o precatório indicará 1, 2, 3, 4 coisas. O precatório indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para o que é feita a citação com todas as especificações, e o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355.
O precatório será devolvido ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra-se. Lançado uma coisa, ou lançado o cumpra-se. Eu não sei o que é um cumpra-se. E de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Súmula 1 do 355. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação na diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Súmula 2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no 362. 356. Se houver urgência, a precatória, que acontecerá em resumo, os requisitos enumerados no 354 poderão ser expedidos por via telegráfica, depois de conhecida a firma do juiz ao que estação expedidora mencionará. Exemplificando! José é processado criminalmente em São Paulo. No entanto, o juiz de São Paulo fica sabendo que José vive atualmente no Rio de Janeiro. Cabendo como José será citado, ou seja, ele será informado da existência desse processo para ele poder se defender. Daí, como? Por uma carta, porque ele está no Rio de Janeiro, mas ele estava sendo processado em São Paulo. Então, mediante carta precatória. Os termos claros, o juiz de São Paulo ele vai mandar uma carta, essa carta precatória para o juiz do Rio de Janeiro, e daí solicitando que cite ou avise o José, que está lá no Rio de Janeiro, que tem um processo aqui em São Paulo. Ressalta-se apenas que quem julgará a causa será o próprio juiz de São Paulo. O juiz de Rio de Janeiro, ele só avisa para o José. José, você tem um processo lá em São Paulo, vai lá resolver isso. E pronto. Bom, já falamos das situações, o mandado e a carta. Agora, citação pessoal. Situações especiais. Fixe certo, veja o texto do CPP dessa situação especial. Aqui, ó. A situação especial é porque ela é diferente dessas duas aí normais. A situação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Sabia que já caiu questão dessa coisa de droga do militar? Bom, é simples. Apareceu um militar. E como eles falam, colocam as coisinhas normais de citação. Mas tem essa coisa aí. O especial é que o chefe que manda fala lá, avisa o militar que tem um processo. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Quando um cara é servidor público, ele é o chefe manda e ele é avisado também. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Perfeito. Olha aqui, parecendo uma situação de súmula. É nula a citação por edital se de réu preso na mesma unidade de federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Ainda a possibilidade de expedição de carta rogatória. Artigo 368. Quando o acusado no estrangeiro em lugar sabido será citado mediante uma carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo, a prescrição até o seu cumprimento. 369. As citações que houverem de ser feitas em ligações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Outra forma de citação, a ficta, que eu falei lá em cima, no começo. Como visto, a citação é a comunicação feita para o réu de que há uma acusação contra ele. É o famoso venha se defender que eu já falei. Assim, a citação é de extrema importância. Em regra, a citação deve ser real. Em outras palavras, o oficial de justiça deverá entregar a citação ao réu. No entanto, veja o que diz o Código Processual. 365 mais 1 e 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. 15 dias. A citação do edital é também conhecida por citação ficta. Eu fico falando fixa ou fictícia, mas é ficta. A palavra é ficta. É também conhecido por citação ficta. Em outras palavras, o edital é afixado com grampo
no fórum ou publicado em jornais e o réu passa a ser considerado de modo fictício citado. Nós avisamos, cara, a gente não conseguiu te achar porque você tava sumido aí. Bom, é uma medida extrema que só pode ser feita se o réu realmente não foi encontrado. Ressalta-se, no entanto, que a citação por edital só poderá ocorrer depois de se esgotarem os meios possíveis para a ligação do acusado. E se o acusado não compareça devidamente assistido, veja o que diz o Código Penal. Não compareceu, cara? Toma essa. 361. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, eles ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Se for o caso, decretar prisão preventiva nesse cara, nos termos do disposto do 312 do CPP ainda. Veja que só haverá suspensão no processo se o citado por edital ele não comparece e não constituir advogado. Ora, vamos ser honestos, quem lê esses tais de editais? Ninguém. Então, o CPPP resolveu pensar e disse assim: se o réu foi citado por edital, daí ele não apareceu no processo penal e não tem advogado no processo, e vou além ainda mais, ele não se tem notícia de onde ele está. Então, para não condenar o réu nessas condições, sem lhe proporcionar a defesa que é direito de todo mundo, o CPP estabeleceu que o processo deverá ficar suspenso, congelado. Era aquilo que estava falando lá. No entanto, seria muita moleza para o cara se fosse isso. Suspender o processo e a prescrição continuar correndo. Para evitar isso, o CPP também estabeleceu que o curso do prazo prescricional ficará suspenso. Ou seja, a gente não te achou, cara. Mas você acha que você vai perder o seu crime só porque a gente não te achou? Não! O crime vai ficar para sempre até a gente te achar. Até a gente te achar! Para fazer começar o processo e você se defender, amigo. Bom, aí vem a questão. Essa prescrição ficará suspensa por quanto tempo? A resposta foi dada numa súmula. O período de suspensão de prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Preste atenção. Um período de suspensão não é máximo da pena. O prazo de suspensão é regulado pelo máximo da pena. Pode ser menor, tá? Não é. Pode ser menor. Vamos entender melhor. Veja com o Código Penal, colocando um caso aqui de uma pena. A prescrição, Código Penal 109. Prescrição antes de estar julgado, a sentença final, salvo disposto na súmula 1 do artigo 110 de Código regular-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime verificando-se. 20 anos se o máximo de pena superior a 12, 16 anos se o máximo da pena superior a 8 anos e não excede 12, em 12 anos se o máximo da pena superior a 4 anos e não exceda 8, em 8 anos se o máximo da pena superior a 2 anos e não exceda 4, em 4 anos se o máximo de pena é igual a 1 ano ou sendo superior não exceda os 2, e em 3 anos se o máximo de pena é inferior a 1 ano. Não entendi nada, cara. Este artigo é usado para indicar a prescrição dos crimes. Ah, isso aqui é a prescrição dos crimes. Então, o cara vai ficar congelado em crimes de 1 ano, a prescrição é 3 anos, entendi agora. A prescrição é 4 anos, no mais, para as penas que são de 1 a 2 anos. Certo? Este artigo é acusado por indicação, por indicar a prescrição dos crimes, sendo também utilizado para indicar por quanto tempo o processo poderá ficar com a prescrição suspensa. Vamos exemplificar com o crime de incêndio. Incêndio! Artigo 150, daí faz um incêndio, perigo a vida, todo mundo, um monte de gente, reclusão, foi preso, 3 a 6 anos mais multa. Daí a pena máxima é de 6 anos. Daí logo o crime prescreve em o dobro desse treco, 12 anos. Conforme o inciso 3 do artigo 109 que eu estava falando. Daí desse modo, entenda o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que a suspensão de prescrição, no caso do réu, que citado por editais, torna-se agente e deixa de constituir advogado, essa prescrição vai ficar congelada por 12 anos no caso, se for um caso de incêndio.
ou seja, regula-se pelo máximo da pena combinada. Logo, a suspensão da prescrição é regulada pelo prazo máximo em abstrato pertinente ao crime narrado na denúncia. Vamos continuar com a forma do edital. 365. O edital da citação indicará 1. O nome que o juiz determinar, 2. O nome do réu ou, se não for conhecido, com seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constatarem do processo, o fim para que é feita a citação, e 4. O juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, e 5. O prazo para que será constatado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou de sua afixação. Esses são os métodos de edital. Assim, o edital deverá indicar o fim para que é feita a citação. Em outras palavras, deverá dizer o que se está acusando. No entanto, não é necessária a transcrição da denúncia ou resumo dos fatos. Basta a indicação disposta na lei. Sobre a forma de citação, agora próxima, hora certa. Na caso de hora certa é assim. Trata-se de hora certa, essa modalidade de citação será adotada na hipótese de o réu se ocultar para não ser citado. Se isso acontecer, o oficial de justiça justificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma do Código do Processo Civil. A literalidade do Código Processual Penal diz, no 362, verificando que se o réu se oculta para não ser citado, o oficial da justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 e a 229 das leis 5869, que é o Código de Processo Civil. Parágrafo único. Será que esse artigo 227 e 229 cai na prova? Agora estou confuso. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Cumpre apontar as regras da citação com hora certa o Código de Processo Civil. Artigo 252. Quando for 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa ou da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios, edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a intimação que se refere ao caput, feito ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Ou seja, na hora certa não é a própria pessoa que precisa ser pega. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente do novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Daí, primeiro, se o citando ele não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por forfeita a citação, ainda que o citando não se tenha ocultando em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, a citação com hora certa será efetivada, mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandato. Súmula 3. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou o vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Súmula 4. O oficial de justiça fará constar o mandato de advertência de que não será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou o chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado na data de juntada do mandato, aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo com ciência. Algumas outras situações de citação tem. Citação produz alguns efeitos. Primeiro, fecha o triângulo processual de acusador, juiz e acusado. Em outras palavras, agora o processo penal está completamente formado. Todos sabem o que está acontecendo. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação Do acusado. Continuando. Veja o que diz o Código Processual Penal 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar um novo endereço ao juízo.
Portanto, o acusado que é citado pessoalmente muda de residência. Esse motivo justificado, ele não comunica ao juiz o novo endereço. Ele será considerado rebelde. Eu não sei o que é um cara rebelde. E o processo seguirá sem a presença dele. Mas intimação dele será desnecessária até quando? É correto que a alternativa diz que é desnecessária intimação no acusado porque ele virou um rebelde para os demais atos do processo até a sentença. Isso porque o artigo 392 do CPP exige que o réu, ainda que rebelde, seja intimado de sentença, ainda que por edital. Por fim, estando o acusado no estrangeiro ou um lugar diferente, mais sabido, será citado mediante carta rogatória suspendendo o curso do prazo. Lei 368, estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Agora a gente falou desses meios de citação, agora falando das intimações, que é a citação do mal, né? Citação do mal. Na situação, o acusado é chamado para se defender. Daí ele é informado que está sendo citado em um processo acusatório. Já na intimação é diferente. A parte é informada de um ato processual. Veja o que diz o Código Processual Penal sobre as tais intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior, que era o das citações, tá? Suma 1. A intimação do defensor constituído, do advogado, do querelente e do assistente far-se-á por publicação no órgão, com o incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluído sob pena de nulidade o nome do acusado. Em súmula 2. No caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Súmula 3. A intimação do pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude a súmula 1. Súmula 4. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará, desde logo na presença das partes e testemunhas, dia e hora para o seu prosseguimento, de que se livrará termo nos autos. Resumindo a coisa, na citação tem a comunicação feita para o réu, que é a de acusação contra ele. Daí a citação pode ocorrer de três formas: pessoal ficta, de edital ou por hora certa. Na citação e na intimação. Então, a intimação, na citação é acusado, é chamado para se defender e ele é informado que se está sendo citado em um processo acusatório. E acabou.